Eu sempre acreditei em Deus, sempre falei sobre fé, sempre falei para as pessoas que eu tinha muita fé. Até que no ano passado, de maneira inesperada, né, eu perdi meu filho. Então, a gente começa a perceber que crer e confiar são coisas totalmente distintas, totalmente diferentes. Crer e confiar em Deus. E talvez hoje você também esteja passando por algo parecido, talvez não com a perda de um filho, mas algo que você parece não confiar, né? Você crê, mas para por aí. Então, eu quero falar com você nesse vídeo hoje, realmente a respeito disso. Em Tiago 2,19, diz que até os demônios creem, né? Então, crer, ele não é o nível mais alto de fé. Crer é simplesmente crer. Já em Provérbios 3,5, fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Ou seja, a confiança, ela termina quando você não tem mais entendimento de nada. Quando você não precisa mais entender. Não precisa, mas você não entende mais nada. Né? Quando eu perdi o Léo, né, quando o meu filho nasceu, né, ou melhor, quando meu filho faleceu no ano passado, eu vou falar para você, ser bem sincero, que assim, a questão do mundo, ele se desmorona. A fé, ela é testada, né? Perguntas começam a aparecer na nossa cabeça, questionamentos, o silêncio de Deus, né? Quando você ora, quando você questiona a Deus e não tem resposta, né? Sobre uma dor real que você está sentindo, aquele confronto entre a fé e a razão, por que está acontecendo isso na minha vida, isso daí é uma forma, não uma forma, mas uma coisa bastante tensa, uma coisa muito forte na nossa vida, porque a gente fica sem chão. Né? A gente tem e no outro dia não tem mais. Né? Então, a gente percebe que quer uma explicação de Deus, do porquê que aconteceu isso, do porquê que comigo. Né? E até hoje a gente tenta entender algumas coisas, porque não tem explicação, né? E é aí que tem a virada de jogo na nossa vida, realmente. Quando a gente para de tentar entender as coisas e começa de verdade, confiar, né? Entregar a nossa vida a Deus. Então, a confiança, ela não nega a dor que a gente está sentindo. A dor que talvez você esteja sentindo, ou alguém que você conheça esteja sentindo. A confiança, ela não é você não chorar, porque todos os dias acontece isso. Né? Todos os dias acontece a vontade de chorar, a vontade de não continuar. Né? Porque se a gente for viver somente por vontade, né, for fazer as coisas somente quando a gente tem vontade, a gente não sai do lugar. Né? Às vezes a gente precisa ter disciplina. Falei em alguns vídeos curtos que eu gravei recentemente, que às vezes a gente não tem vontade, mas a gente precisa ter a disciplina. Né? Então, de verdade, essa questão de confiar não é você não chorar. Ah, só porque eu confio eu não choro. Não, só porque eu confio não sinto dor. Não, também. Né? Confiar é continuar mesmo sem entender, mesmo sem você não entender nada. Tem até uma música que diz exatamente isso, né? Que mesmo sem entender, eu confio em ti, né? Mesmo sem entender. E é assim que a gente tem vivido. Né? A nossa família tem vivido dessa forma. Mesmo sem entender,
nós confiamos que existe um propósito nisso tudo, né? E que eu preciso continuar. Por quê? Porque se eu tenho fé e acredito numa vida eterna, eu preciso continuar. Porque a fé, ela é a certeza daquilo que a gente não vê, né? Mas a certeza das coisas que a gente espera. Então, de verdade, a gente confia. Confia mesmo sem entender, né? E, de fato, a confiança, né, ela é algo sobrenatural. Eu acho que na Bíblia está escrito também que a fé que excede, né, a confiança, a paz que excede todo entendimento. Hoje eu tenho uma paz no meu coração que não significa que eu não tenha dor, né? Eu tenho uma paz de que um dia reencontrarei o Léo, né? Pode ser amanhã, pode ser hoje, a gente não sabe o nosso momento, né? Então, assim, a gente tem que viver todos os dias com a confiança, com a fé de que um dia nos reencontraremos na eternidade. E daí poderemos nos abraçar, poderemos conversar e sentir a presença um do outro novamente. Temos uma separação momentânea na nossa vida, né? A nossa vida, ela é um pedacinho da eternidade. Então, assim, se você realmente está passando por algum problema, por alguma frustração, não sei qual a área da sua vida que precisa dessa palavra, mas tenha fé e tenha confiança em Deus. Porque, como eu disse no início do vídeo, a fé é você crer, né? Ou melhor, crer é diferente de confiar. Então, se você tem realmente uma fé madura, se você tem realmente uma fé que supera todo o entendimento das pessoas ao seu redor, você precisa confiar. Então, entregar o teu caminho ao Senhor, né? Então, assim, talvez você não tenha perdido um filho, mas talvez você tenha perdido um sonho, tenha perdido uma oportunidade na sua vida que você pensa assim, caramba, agora eu não vou mais conseguir, não vou mais ter essa oportunidade de volta. Talvez um relacionamento, uma expectativa de algo que você queria alcançar, de algo que você queria conquistar, ou até mesmo a perda de algo financeiro, né? A gente não sabe aquilo que nos espera e que nos aguarda. Então, se você não passou por uma dor, que eu imagino que seja a dor mais forte da vida, eu até conversei com a minha esposa, Jaqueline, que um dia, né, a gente não sabe ainda, né, a pior dor na nossa vida é aquela que a gente está sentindo no momento. Mas eu não sei se existe uma dor maior, né, do que a perda de um filho, porque ela foge de toda a naturalidade da vida humana, porque a gente nasce, cresce, né, e morre. Então, assim, você imagina que as pessoas vão morrer somente depois de velhas, né, depois de idosas. Então, quando a gente tem uma perda inesperada de uma criança de 6 anos, que a gente imagina que vai ter uma vida inteira pela frente, nós, como pais, a gente faz planos, a gente tem sonhos para os nossos filhos e a gente vê num momento sem chão, né? Mas, como eu disse, a confiança de que Deus tem um propósito na nossa vida e de que a gente não entende o porquê dessa dor, mas confiamos que existe um propósito, existe um porquê de tudo que está acontecendo. Deus não é uma pessoa má que fica lá em cima só falando, você vai passar por isso e por isso, porque quando a gente está sofrendo alguma coisa, a gente sempre pensa, não, por que comigo? Mas, assim, e depois que a gente tem também a perda de um filho, a gente começa a ter conhecimento de mais pessoas que passam e passaram pela mesma dor que a gente. Então, talvez esse vídeo seja uma forma, né, de alcançar essas pessoas e dar uma mensagem de paz. Não que eu esteja curado e que
que eu não sinta dor todos os dias. Muito pelo contrário, todos os dias doem, de formas diferentes. Seja por lembranças, seja por momentos, seja a rotina. A rotina da nossa vida faz lembrar de cada detalhe, todos os momentos. Então, de verdade, se esse vídeo chegou até você, né, é porque Deus quer falar contigo, quer te trazer uma paz, quer te trazer um momento aí de reflexão e de confiança. Né, em Salmos 37:5, fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Né? Como eu disse recentemente também, num vídeo, aqui um vídeo curto, que primeiro você entrega, depois você confia e depois Deus faz. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Né? Então assim, crer de verdade me aproximou de Deus. Né? Crer que o Senhor, né, eu sempre nasci não, eu nasci num lar cristão, meus pais pastores, e eu sempre acreditei em Deus, sempre convivi com isso. Né? Então, crer faz parte da minha vida, da minha essência. Né? Mas confiar, eu diria que me transformou. Né? Tanto que eu estou gravando esse vídeo, eu nunca quis fazer nada, né, para falar com as pessoas, mas Deus me tocou grandemente nesse propósito de falar daquilo que Deus tem feito comigo para outras pessoas também. Então, assim, a gente vai se curando a cada dia, cada dia é mais um dia. Né? Então, Deus vai fazendo a obra dele na nossa vida, e esse é o meu propósito de vida hoje, é levar a mensagem, e a internet hoje ela proporciona que a mensagem chegue a mais pessoas, para que essa mensagem chegue a lugares que a gente não consegue ir fisicamente, mas essa mensagem, através da internet, ela consegue ser entregue para mais pessoas. Eu não tenho, de verdade, todas as respostas da vida. Né? Então, assim, eu não sou uma pessoa que tem todo o conhecimento do mundo, que tem todas as respostas do mundo. Mas eu sei das respostas que eu tenho da dor que estou sentindo. Então, assim, o que eu estou passando, o que Deus está me mostrando, não só nessa área da minha vida, porque tudo envolve, né, outras áreas da vida que você começa a perceber que precisam de ajuste, que precisam de um esforço maior, né, de uma disciplina maior para que elas evoluam. Então, eu aprendi nisso tudo, eu não tenho todas as respostas, mas eu aprendi que confiar é mais profundo do que entender. Então, confiar é muito mais profundo do que simplesmente entender ou apenas crer. Né? E, de verdade, eu queria te fazer uma pergunta reflexiva. Você está confiando em Deus ou apenas crendo que Ele existe? Né? Porque faz toda a diferença isso. Toda a diferença. Você confiar é bem diferente do que você simplesmente crer. Né? Como eu disse lá no início do vídeo. Crer, até o diabo, até os demônios creem. Mas confiança, né, é para poucos, de verdade. Então, se esse vídeo ele chegou até você, se esse vídeo, né, chegou de alguma forma pelo algoritmo, por qualquer outra forma, ou alguém te encaminhou esse vídeo, que se ele falou com você, se inscreve aqui no canal, faça com que essas mensagens, a ideia aqui é gravar um vídeo por semana sobre fé, sobre confiança, sobre esperança. A ideia é gravar um vídeo por semana nesse formato. Então já segue, compartilhe esse vídeo, porque aqui a gente vai falar de fé adulta, de fé madura. Né? Não apenas mais um influenciador cristão na internet, porque eu não tenho essa vontade e nem, talvez, essa capacidade de influenciar pessoas, ou não sei nem como dizer isso, mas de verdade, assim, a minha vontade é levar a palavra de Deus,
para mais pessoas, para que elas sejam tocadas de verdade e que isso daqui chegue em mais gente. Então, a ideia é ter uma fé madura, uma fé que leve a verdade de Cristo para mais pessoas. Né? Então, curta, né, compartilhe, se inscreva nesse canal. E se você gostaria de comentar ou pedir oração para qualquer coisa, estamos disponíveis. Né? Comente aqui no vídeo, se esse vídeo falou com você. Comente aqui, né, e dê uma força para que mais pessoas cheguem, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Então, é isso. De verdade, eu queria compartilhar um pouco do meu testemunho, né, do que Deus tem feito e ainda vai fazer pela minha vida, pela vida da minha família, porque a gente tem ainda muita coisa para fazer. Né? Então, se Deus te permitiu acordar hoje, é porque Ele tem um propósito na tua vida, assim como tem um propósito na minha vida também. Fiquem com Deus.